Diga a Ele quão bom, quão precioso Ele está conosco. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes, poderosas em nossa vida. Estamos hoje num dia muito especial, porque hoje agora às 18 horas, nós começamos o Ano Novo Judaico, o Ano Novo do povo de Israel. E glória a Deus por isso, porque estamos em uma nova temporada, aonde Deus vai fazer coisas grandes, coisas poderosas, coisas maravilhosas. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes. Você que tem a sua Bíblia, abra, livro de Eclesiastes. Capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Quantos acharam? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Diga comigo: há tempo para tudo determinado debaixo do céu, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Que interessante essa questão. Pode baixar um pouquinho meu microfone, por favor? Que interessante essa questão de nós aprendermos sobre essa palavra, tempo. Você sabia que o bem mais precioso que nós temos na vida é o tempo? O tempo é mais importante que o dinheiro. Talvez você fique pensando: não, para aí, só um pouquinho, pastor, eu prefiro ter dinheiro do que ter tempo. Mas você sabia que um dia da tua vida não tem dinheiro no mundo que pague? Você sabia que uma hora que você gastou, nunca mais você vai tê-la, nunca mais você vai vivê-la novamente? Um minuto da tua vida não tem volta. Quando nós comemoramos o nosso aniversário, nós celebramos, né? Eu fiz 15 anos, 20 anos, 30, 40, vai chegando nos 50, 60, aleluia, 70, glória a Deus. Eu pergunto para aqueles que já viveram mais tempo:
o tempo volta. Os anos 60 voltaram, os anos 70, os anos 80, não volta, irmãos. Por que não volta? Porque aquele tempo se vivia daquela forma. E nós precisamos aprender como funciona o tempo. E se tem uma coisa que leva as pessoas a uma certa crise, é quando a pessoa chega, dizem os psicólogos, estudiosos, né, do comportamento humano, que quando a pessoa chega na terceira idade, na meia idade, começa a entrar ali na terceira idade, ela entra em crise. Porque ela descobre que o tempo para frente que ela tem é pouco, comparado ao que ela quer fazer da vida. Ela olha para trás, ela descobre que a maior parte do tempo dela ela trabalhou, se esforçou, e que, entre aspas, parece que ela não aproveitou a vida. E às vezes nós temos alguns conceitos de o que é aproveitar a vida, meio estranhos. E como é importante nós aprendermos a estarmos com o nosso tempo alinhado com o tempo de Deus. Você sabia que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para que o homem morresse? Olha para o teu irmão, diga assim: o homem não foi criado para a morte. Deus não criou o homem para que o homem morresse. Deus não criou o homem para que o homem vivesse uma vida finita. Dentro de nós, Deus colocou uma coisa que está intrínseca, ou seja, está dentro de nós, está na nossa natureza, que é o anseio de viver mais, de termos tempo eterno. Tem que tirar um pouquinho desse efeito aí, tem que fechar os efeitos, as máquinas de efeito. Às vezes as pessoas elas não sabem, mas Deus ele criou o homem para que ele fosse eterno. O problema que afetou a minha identidade e a tua identidade foi o pecado. O pecado, quando ele entrou na vida de um homem, de uma mulher, ele afetou diretamente os nossos tempos. Se você pegar a sua Bíblia, você vai começar a ler ali as genealogias, né, de Gênesis. Você vai ver quanto que duravam as pessoas. Fulano, 200, 300, 400, 500, 600 anos. E parece que cada vez a gente vai vivendo menos. E nós, quando nascemos, nós já sabemos que temos um destino, vamos morrer um dia. E que cada dia é menos um dia de vida. E isso pode parecer um pouco assim deprimente, nostálgico. Mas se você aprender a alinhar a tua vida com o tempo de Deus, você vai começar a descobrir que vale a pena sim, cada dia que nós vivemos. E que é importante nós estarmos alinhados com o tempo de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que sim, nós fomos criados para a eternidade. E nós somos um ser eterno. O pecado pode ter afetado o meu físico. O pecado pode ter afetado a minha natureza física, humana. E o pecado pode fazer com que a minha natureza humana venha a ser finita. Ou seja, meu corpo vai envelhecendo. Quanto mais eu vou me entregando a uma vida dissoluta de pecado, a tendência de eu ter uma vida mais prolongada é menor. Agora, uma coisa eu preciso entender: o meu corpo termina, mas a minha alma e o meu espírito não. Olha para o teu irmão e diga assim: tua alma e teu espírito são eternos. Tá, mas como, pastor? De que forma? Eu explico para você. Quando você morrer, quando o teu corpo morrer, teu espírito e a tua alma vão ir diante de Deus. E diante de Deus vai ter uma sentença: ou salvação eterna, ou morte eterna. Quer dizer que a minha vida aqui
é como se fosse um Enem da eternidade. Vamos ver se vocês entendem. É um teste, é um vestibular, é uma prova de como eu vou ter a minha eternidade. Nós estamos, a cada dia que vivemos aqui, sendo provados e testados. Por isso que a maneira como nós vivemos nos dias de hoje, refletem na nossa eternidade. Então, em vez de você ficar pensando assim, eu não vou aproveitar a minha vida. Não, nós vamos. Porque a Bíblia nos diz que há uma vida pós-morte. E não é reencarnação, irmãos. A vida pós-morte não é você voltar sendo uma ovelha, uma vaca, um grilo, sei lá que ser que você vai voltar pensando que... Não. A Bíblia diz que ao espírito do homem, ao ser humano, está sentenciado, sujeito a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz isso. Então eu preciso entender e viver a minha vida pautada em saber que Deus está no controle, e que Deus tem um plano para mim, e que o plano de Deus para mim, ele é uma coisa muito importante. Então eu preciso começar a alinhar minha vida com os tempos de Deus. E a primeira coisa que eu preciso entender, olha aqui para mim, é que toda promessa que Deus tem para a minha vida, ela é geracional. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, geracional. O que significa isso? Significa que o que Deus promete para você não termina em você. Não é só para você. Há promessas que Deus faz para ti, que elas estão ligadas intimamente aos teus descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Assim como o diabo, ele trabalha em gerações com maldições hereditárias, iniquidade geracional, Deus trabalha também com a bênção geracional, a bênção de pai para filho. Sabe qual é a maior herança que você pode dar para a próxima geração? É a bênção. Não é dinheiro, sabe por quê? Porque dinheiro termina. Estudo, irmãos, não quer dizer que uma pessoa que graduou, e que bom que gradue, que bom que pós-gradue, e que se especialize, mas isso não é sinal de bênção. Sabe o que é sinal de bênção? É os teus filhos carregarem a mesma promessa que você carrega, é os teus filhos carregarem a mesma herança que você carrega, e isso é sinal de bênção. E o que o sábio diz é que há um tempo debaixo do céu determinado para todo propósito. Quer dizer que debaixo desse céu opera uma coisa chamada tempo, e que os tempos que operam debaixo desse céu determinam os meus ciclos. Por exemplo, eu não posso querer fazer coisas fora de tempo. O que acontece se você der uma de super-herói, num dia daqueles que está frio pra caramba, geada, temperatura ali 0 grau negativa, você pega teu calção de banho, teu maiô, levanta cedo, põe uma farofa dentro das tuas coisas lá, pega teu marido, tua esposa, teus filhos, enche a Brasília, não, na época da Brasília, né? Pega o carro e fala, hoje nós vamos para a praia. Está aquele frio, aquele vento minuano soprando, e você chega na beira da praia, emocionado, não tem sol, está nublado, ventoso, e aquela garoa tocada a vento. E você dá uma de louco, tira a sua roupa, fica só com roupa de banho, e sai correndo e se joga na Lagoa dos Patos. E depois manda buscar você direto para o PS. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa fora de tempo. Você sabe que para você poder desfrutar da praia, você tem que estar no verão, e num dia de sol e de calor. Estão me entendendo? Quer dizer que os tempos, eles nos permitem ou não nos permitem coisas. Às vezes a pessoa quer fazer coisas
que não é o tempo para ela. Tem coisas que é coisa para quem tem 18 anos, 20. E tem coisas que é para quem já é mais maduro, 40, 50, 60. Quer dizer que o tempo, ele vai determinando uma série de coisas na minha vida. Às vezes a gente envelhece no corpo, mas a mente continua pensando que a gente tem 18 anos. Aí você quer fazer coisas de jovem, de adolescente. Fica todo doído, prejudica a coluna, fica uma semana depois dormindo todo torto. Por quê? Porque você está fora de tempo. O tempo afeta uma série de outras coisas. Dou alguns exemplos. Você não pode chegar e plantar algo fora do tempo de plantio. Quem me entende? Existem culturas, e na nossa região nós temos as 4 estações bem definidas. Você não pode plantar milho fora do tempo. Por que se você planta milho fora do tempo, o que acontece com o milho? Não nasce, não cresce, não desenvolve, morre. Você não pode plantar coisas que são de plantar no inverno, no verão, porque o sol mata. Você tem que respeitar as temporadas. Então os tempos, eles determinam uma série de coisas na nossa vida, nos limitam. E sabe qual é o pior problema? É que às vezes nós perdemos o tempo. Por exemplo, se chegou o tempo de plantar aquela semente e eu não plantei, eu vou ter que esperar agora uma nova temporada. Eu vou ter que esperar que a temporada seja reiniciada. E isso na nossa vida faz com que nós desenvolvamos uma coisa chamada espírito de atraso. Por quê? Porque nós tínhamos que ter feito algo e nós não fizemos naquele momento. Te dou um exemplo. Quantas pessoas na hora que era para estudar, fazer faculdade e ir para a universidade, a pessoa não aproveitou aquele tempo, não estudou, não por às vezes por não querer, às vezes por não ter tido oportunidade, e a pessoa não foi, não estudou. Aí hoje ela diz assim: puxa, eu perdi meu tempo, eu era para ter estudado. Ou às vezes até na hora de casar. Quando eu fui na Ásia, me chamou a atenção que as mulheres, elas têm uma época de casamento dos 19 aos 21, ou dos 17, não lembro bem agora, mas era assim, 2 anos. É 2 anos que elas casam. Então, quando passa aquela temporada, elas entram em crise, porque elas pensam assim: pô, e agora? Eu vou ficar velha. Quem é que vai casar comigo? A gente acha engraçado aqui, né? Mas as mulheres e os homens sabem o que eu estou falando. Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é de você ter um relacionamento. Você vai acostumando a ficar sozinho, ranzinza, cheio de nó. E já não é fácil você arrumar alguém que te receba com amor. Sim ou não? Então nós precisamos, olha aqui, aprender a gerenciar e a entrar nos tempos de Deus. Agora vamos entender um pouquinho. Então quer dizer que o tempo determina uma série de coisas. Determina que há tempos de alegria, tempos de tristeza, tempos de nascer, tempos de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Tem tempo para tudo, ok. Agora eu preciso entender que se eu estou fora do tempo, eu estou atrasado. E quem está atrasado está perdendo momentos importantes da vida em Deus. Vamos entender como funciona o nosso tempo, o tempo debaixo do céu. Veja que o sábio, ele diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer o quê? Que dentro da nossa atmosfera, o tempo governa os meus propósitos. Ok? Me entendem? Por que o sábio diz há um tempo determinado debaixo do céu? Ele está falando uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que dentro da nossa atmosfera existe algo que rege o tempo. O tempo que nós temos, ele é um tempo que é baseado, nosso calendário é baseado no ciclo lunar. Ok? A lua, seu ciclo lunar determina o nosso calendário. E o tempo, o nosso tempo dia, veja que o tempo semana, mês,
Ano é lunar. Mas o tempo diário, ele se baseia pelo sol. Certo? Então nós temos 1 hora, 60 segundos, 24 horas. Esse é o tempo. Quer dizer que os astros, né, eles determinam o tempo. Por isso que por muitos anos as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua, porque reverenciavam, porque tudo estava determinado. Se o sol estivesse fora do seu momento, né, se a terra estivesse fora do alinhamento perfeito com o sol, não dava para plantar. As pessoas sabem isso. As pessoas hoje, você vai para fora conversar com alguém que é antigo, né, a pessoa que conhece essas coisas, diz, não, tem que plantar na lua certa, tem que podar na lua certa, porque a pessoa sabe que o nosso sistema lunar, ele influencia na brotação, influencia no desenvolvimento, até mesmo na colheita. Antigamente as pessoas, elas diziam até a questão de nascimento de uma criança, vai trocar a lua. Por quê? Porque tudo mexe, né, quando as coisas estão sendo, os elementos, né, os luzeiros, eles têm essa influência nos tempos. Agora, você já parou para pensar se a vida de um homem tivesse só presa a isso? Que triste seria. E hoje eu quero mostrar para você que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, mas também há um outro tempo que chama-se o tempo de Deus, que não está debaixo desse céu, mas está debaixo dos céus de Deus. Diga comigo, cada céu determina um tipo de tempo. Esse céu natural que nós vemos aqui, esse firmamento, ele é o que mostra o tempo normal, natural. Ou seja, as coisas são um dia, uma semana, um mês, ano, década, estão me entendendo? Século, milênio, era, isso é debaixo do céu. Agora, não quer dizer que Deus esteja limitado pelo tempo. A Bíblia diz que Deus habita na eternidade. Olha para o teu irmão e diga, o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é eterno. As coisas com Deus, elas não são finitas, elas são infinitas. Nosso Deus é infinito. Vamos ler um pouquinho em Gênesis. Vamos para Gênesis capítulo 1. Quem achou? Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. Ok. Houve tarde e manhã, de qual dia? Do primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre as águas de baixo e o firmamento e as águas do firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Veja que só no segundo dia que Deus cria o céu azul que a gente conhece, a atmosfera. A atmosfera não foi criada no primeiro dia. Quer dizer que no primeiro dia, o tempo que nós conhecemos não existia. Vocês estão fracos hoje. Se você pudesse entender o tamanho da revelação que vem do Espírito aqui, você
Ia voar no Espírito nessa noite. Se você se conectasse em Deus e não nas tuas circunstâncias. Continuando. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim o fez. E chamou Deus o firmamento de céu. Houve tarde e manhã do segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção de terra. E assim o fez. A porção de terra Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Disse, pois, a terra a relva, dispôs a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim fez. A terra, pois, produziu relva, as ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã do terceiro dia. Olha só, no terceiro dia, Deus ele faz um movimento. Ele faz a terra produzir. Ok. Quantos estão me entendendo? Aleluia. No primeiro dia Deus faz a luz. No segundo dia Deus cria os céus. No terceiro dia Deus cria a terra e a vegetação, árvores e sementes. E no quarto dia, disse também, versículo 14, Deus, haja luzeiros no firmamento. Olha Deus falando com o céu agora. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles, o quê? Os luzeiros, de sinais para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus também, pois, grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do quarto dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Só no quarto dia da criação, mais da metade, houve o tempo que nós conhecemos. Para aqueles que são defensores da teoria do evolucionismo, que dizem que o tempo bíblico está mal contado, é que eles não conhecem a revelação. Até o quarto dia, o tempo que conta aqui, não é o tempo natural, não é o tempo que pode ser medido, é um tempo que podem ter sido milhares de anos. Quantos me entendem? Quer dizer que até o quarto dia, o tempo que estava governando o momento, era o tempo de Deus. Algumas pessoas podem dizer, tá, mas como é que houve luz no primeiro dia se não havia sol? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Deus é a perfeita luz. Deus não precisa de sol para iluminar um ambiente. A própria luz. Deus estava dizendo no primeiro dia: brilhe a minha luz, resplandeça a minha glória, a minha presença invada a terra. E ali começou a obra de criação. Quando a luz de Cristo começa a resplandecer sobre a vida de um ser humano, sabe o que acontece? Essa obra poderosa, criadora, vem sobre ti e tudo começa a tomar lugar e ordem. Deus é eterno. As coisas na eternidade, elas não serão, elas são, já é. Deus não precisa de tempo para fazer milagre.
Algumas pessoas perguntam para mim: apóstolo, define para mim milagre, explica milagre. Eu costumo não explicar milagre, porque milagre não se explica, já é um nome, milagre. Mas eu tenho uma definição para aqueles que gostam de ler, estudar e viajar no conhecimento. Não na batatinha nem na maionese. Milagre, anote, é a ruptura sobrenatural no espaço, na matéria e no tempo. Quando o espaço, a matéria e o tempo são rompidos, naquele exato instante acontece o milagre. Em outras palavras, o milagre não precisa de matéria, o milagre não precisa de momento, o milagre não precisa dessas coisas. Quando Deus diz, o tempo para ou acelera. Quando Deus diz, a matéria ou regenera ou se cria. Deus não precisa da matéria, Ele usa o que tem ou cria o que não tem, porque Deus é Deus e ponto final. Ele não é homem, Ele não precisa chegar diante de uma bancada de cientistas, Ele não precisa chegar diante de PhD e dizer: me deixem ser Deus, me expliquem como eu posso ser Deus, como eu posso criar as coisas, me expliquem como eu posso fazer um rim novo. Não, Ele não precisa. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, e quando Ele decide fazer algo sobrenatural, algo que realmente pode, Ele para tudo, e Ele flui, e naquele instante o tempo pode ser parado ou acelerado. O espaço, ou seja, o lugar que não existe, pode existir. Quem me entende, diga amém. Isso é o poder sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus habita, a Bíblia fala que há uma atmosfera chamada de terceiro céu, e nessa atmosfera, no terceiro céu, onde Deus habita, onde a presença de Deus habita, não é o mesmo tempo, não estão as mesmas leis. A lei da gravidade não é a lei do céu, essa é a lei da terra. A gravidade funciona na terra, porque a terra, irmãos, tem um núcleo e tudo gira em torno disso. O céu não tem essas leis. As leis da física não se aplicam ao céu, sabe por quê? Porque o céu não é físico, é espiritual. Deus é espírito, e o que as pessoas tentam fazer é aplicar as leis físicas naquilo que não é físico. Não se aplica leis químicas no que não é química. Pronto, entre em crise. Vocês estão em casa. Isso é sobrenatural. Isso é Deus. Deus não precisa pedir licença para fazer milagre. Ele só precisa de fé. Deus não está precisando. Ô, Marcos, posso fazer milagre hoje? Ele só diz para mim: me dá licença, sai da minha frente, deixa eu passar, deixa eu ser Deus. Isso custa entrar na nossa cabeça, sabe por quê? Porque a nossa cabeça é incutida a vivermos de maneira natural. E se há um tempo natural debaixo do céu, há um tempo sobrenatural debaixo da presença de Deus. Quantas semanas dura uma gravidez normal de um ser humano? 40. Faça comigo 40. Coisa linda, né? A mulher fica grávida, faz o teste, começa a tirar foto, começa a sonhar, é menino, aquela festa toda. Tudo bem. Nasce aquele bebezinho minúsculo, né?
Não, alguns são meio maiúsculos. já nascem 4 quilos e 100, 5 quilos. Não, são uns, já nascem quase falando já as crianças. Mas em normal, a criança nasce pequenininha. Vai dar os primeiros passos. Verdade ou não? Cresce. Até que lá adiante ela vira adulto. Quantos anos leva uma pessoa parar de crescer? 19, 18 anos, por aí. Ainda tem uns que crescem até os 18, outros crescem até os 17, outros crescem até os 19. Quer dizer que com 18, 19 anos, a pessoa para de crescer, ou seja, o seu corpo está formado. Chegou na estatura dele. Quanto tempo levou Adão para crescer? Quanto tempo levou a gestação de Adão? Quanto tempo levou Adão para ficar adulto? Pastor, mas Adão foi criado fora do tempo. Não, ele foi criado no 6º dia. E no 6º dia, dia já era dia, hora já era hora. Quer dizer que Deus é Senhor sobre esse céu. E na atmosfera que Adão vivia, Deus criou Adão instantaneamente. Não, mas para aí. Não. Adão pode ter, sei lá. Não, Adão. Faça comigo assim. Quando o tempo de Deus chega para ti, olha aqui. Faça assim comigo. De repente, e tudo que não estava, está. Você pode ficar pensando daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, e Deus diz, é hoje, é agora, é aqui. O milagre é aqui e agora. Milagre não é amanhã. Milagre é aqui e agora. Eu preciso aprender que Deus... E como que Deus criou Eva? Deitou Adão, abriu Adão, deu um soninho para Adão, tirou a costela, fez Adão, fez Eva, fez da costela. Quando Adão acorda, não tinha um bebê do lado dele. Adão não criou Eva. Eva estava pronta. E eu profetizo sobre a tua vida para você que está solteiro, em nome de Jesus. Que a mulher de Deus para a tua vida, o homem de Deus já está pronto. Mas eles viviam no jardim, eles estavam diante da glória de Deus e na presença de Deus. As coisas, elas são instantâneas. Quer dizer que debaixo do céu há um tempo determinado para cada propósito, mas na presença de Deus o tempo é dele, e é ele que diz. Por isso que quando você entra aqui nessa casa, às vezes eu dou risada, porque às vezes as pessoas entram aqui e eu digo, Deus vai te acelerar. Aí a pessoa, eu conheço o Deus que eu sirvo, meu irmão. E eu sei que céu nós estamos aqui. Eu sei que quando você cruza por aquela porta, você entra dentro de uma nova atmosfera. E não é porque essa igreja é melhor, não é porque é a Fogo, não é porque é o apóstolo Marcos Fernando. Não. É porque eu sei. Porque eu sei o que está escrito na Bíblia.
E isso não é mágica, e não é eu. Isso é o Deus que eu sirvo e a qual eu prego aqui dentro. Então eu quero dizer para você uma coisa. Hoje, na virada, às 18 horas, começou um novo tempo. Estamos começando um jejum de Rosh Hashanah. E esse não é o tempo dos homens, é um tempo de Deus, em que Deus está abrindo os seus livros. E Ele está dando novos decretos. Então não saia daqui hoje desapercebido, porque de hoje até Yom Kippur, que é dia 19, os céus estão mexendo nos tempos. E você tem que estar esperto, atento, ligado. Porque tem muita gente que perde o tempo de Deus. Por quê? Porque a pessoa está dormindo. Não dormindo um sono normal, mas um sono emocional, espiritual. Abra comigo Amós, e eu vou ter que encerrar. Amós capítulo 9. Versículo 11. Aleluia. Quem achou? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, no tempo em que ele estava, para que se possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Agora eu quero que você grife na tua Bíblia o versículo 13. Anote, porque esse é o versículo da consequência da restauração do tabernáculo caído de Davi. Versículo 13: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente nos montes. Os montes destilarão mosto e os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Restaurarei o tabernáculo caído de Davi, restaurarei a adoração e a intercessão no meio do meu povo, para que todas as nações possam adorar-me. Levantarei novamente a adoração e a intercessão em cada lugar. E quando isso começar a acontecer, virão dias, diz o Senhor. Ele está dizendo, virá uma nova temporada. Vocês vão romper com o tempo natural. Vocês vão romper com as estações humanas. Vocês vão romper com atraso. E aquele que lavra será acompanhado por aquele que colhe. Quer dizer, a semente que é plantada não levará mais 4, 5, 6, 10 meses. Ela vai ser plantada e já automaticamente haverá colheita. A adoração e a intercessão aceleram os momentos na minha vida. Se você está atrasado,
é porque você não está na mesma dimensão que nós estamos. Por que Davi disse: um dia em teus átrios valem mais do que 1000 dias nas tendas dos perversos? Porque Davi sabia que quando ele entrava no tabernáculo, a vida dele passava por um aceleramento. E 1000 dias era um. Aquele que planta a videira vai ser acompanhado por aquele que esmaga a uva no lagar. Aquele que planta a parreira vai andar junto com aquele que faz o vinho. Sabe quanto tempo tem isso? Anos. Se você plantar uma videira hoje, demora 3 anos, até mais, para você colher uva e daquela uva você poder fazer vinho. E o que o Senhor está dizendo é que quando a adoração é restaurada, o que levava anos para ser feito, se fazem dias. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque hoje começa uma temporada do céu, e você não pode dormir nela. Eu quero chamar todos ao jejum. De hoje ao dia 19, e nós estamos numa temporada em que coisas que você não viveu nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai viver agora. Esses dias, já faz algum tempo, eu estava orando, e o Senhor sempre tinha me dado um tempo aqui, que nós estávamos numa taxa de aceleramento de 10 anos. 10 anos. Mas o Senhor me falou que a nossa velocidade ia aumentar, e que nós estaríamos vivendo coisas que não vivemos em 30 anos. E eu quero que você aprenda isso. Quando nós dizemos que tem tabernáculo aqui na casa, não é brinquedo. Quando nós falamos para você colocar 24 horas de adoração na tua casa, isso não é brinquedo, não é modinha, não é faminha. Quando nós chamamos você para adorar 24 horas aqui na casa, não é bobice. Não é bobice, nós sabemos o que estamos fazendo. E sabe o que nós estamos fazendo? Estamos acelerando e trazendo os desenhos justos e corretos de Deus para essa igreja, para essa cidade e para cada vida. Se coloque em pé. Há 2 músicas que Deus nos deu dentro dessa casa, e nós não cantamos ela porque é música que é do meu filho ou porque foi ele que fez. É porque há salmistas aqui dentro que capturam, escute, a mensagem da casa e cantam ela. Uma delas é: bem melhor é um dia contigo. E a outra é: quando nós adoramos, os céus respondem, o universo inteiro se alinha. Por quê? Porque a nossa adoração faz o universo inteiro parar. Quantos me entendem? Feche os teus olhos, não te distraia. Apenas nesse momento honre a presença de Deus. Comece adorando a Ele. Comece louvando e exaltando a sua presença. Durimaste kondos tumastere. Vamos, abra sua boca. Você que já está na casa ou você que está chegando, comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo.
Comece. A adoração, ela não só abre os céus sobre a tua vida, ela abre as novas temporadas. Tudo que o diabo quer é que você fique com a tua boca fechada, não adore, porque sem adoração você está no momento e no tempo atrasado. Durimastere. O que você precisa é entender que na restauração da adoração e da intercessão, o que acontece é um alinhamento de céus. Durimaste kondostoa, brimaste ketestoa, brimastoro. O universo se alinha, a terra hoje clama. Deus está nessa casa. E uma só voz cantando. Deus está aqui acelerando vidas. Glória. Se você estava em atraso, o universo se a tua vida estava amarrada e atrasada, a adoração ela pode soltar isso. E uma só voz cantando. Aleluia. Ao Rei. O universo se alinha, a terra hoje clama. E uma só voz cantando ao Rei, ao Rei. O universo se alinha, a terra hoje clama. Deus está abrindo o céu sobre ti. Em uma só voz a tua adoração abre o céu. E bem melhor é o dia em tua presença do que mil longe de ti. E bem melhor é um dia em tua presença do que mil longe de ti. Levante as tuas mãos, as duas, e feche os teus olhos. E por um instante, peça para o Senhor que os céus se abram sobre ti. Pai, no nome de Jesus, eu determino e declaro agora um rompimento no tempo humano natural. Que todo espírito de atraso que está operando sobre essa casa, sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa geração, sobre essa descendência, se dissipe agora. Que todo espírito de atraso, de fracasso, seja banido e aniquilado agora. E eu declaro o teu poder sobrenatural, sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre cada ministério que está debaixo dessa cobertura, sobre essa cidade. Eu declaro agora uma unção de rompimento, e eu declaro agora, Senhor, um aceleramento dos céus sobre essas vidas agora.